Olá, tudo bem com você? Nós estamos na nossa quarta aula sobre legislação estética e neste momento nós vamos estudar as espécies de responsabilidade civil. Até aqui você já aprendeu sobre os princípios da bioética, sobre os princípios da ética e sobre algumas normas de biossegurança. Você também aprendeu um pouquinho do conceito da responsabilidade civil e quais são os três elementos que formam a responsabilidade civil, que é a conduta, o nexo de causalidade e o dano. Elementos ali que precisam existir entre si para que realmente tenha um dano e tenha, então, o dever de indenizá-lo por meio da responsabilidade civil. Mas quais são as espécies de responsabilidade civil e quais são as leis que regulamentam essas responsabilidades civil? Pois bem, a primeira espécie de responsabilidade civil é a responsabilidade objetiva. Depois nós temos a responsabilidade subjetiva. Depois nós temos também a responsabilidade contratual. Temos a responsabilidade extracontratual e a responsabilidade civil de meio e resultado. Duas responsabilidades aí que eu chamo a atenção para que vocês anotem, porque são essas geralmente que acontecem aí na prática profissional do profissional de estética. A responsabilidade civil objetiva é aquela prevista no artigo 927 do Código Civil, que diz assim: haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implica por sua natureza risco para os direitos de outrem. Portanto, só é possível a existência de reparação de qualquer dano de forma objetiva nas hipóteses descritas em lei ou em situações que a atividade do indivíduo, autor do dano, acarreta risco para os indivíduos. Aguenta aí que essa é a responsabilidade objetiva e a gente já vai discutir como ela funciona na prática. Depois nós temos também a responsabilidade subjetiva, que é quando o indivíduo causador do ilícito, do dano, só será responsabilizado nas situações que ficar evidenciada a ocorrência do dolo, vontade de agir ou culpa, que daí é quando a gente discute lá os três elementos da culpa, se o autor, que é o profissional, agiu por meio da negligência, por meio da imprudência ou por meio da imperícia. A responsabilidade civil subjetiva é a regra geral do ordenamento jurídico brasileiro. Ela continua sendo o fundamento básico de toda a responsabilidade civil. O agente só será responsabilizado, em princípio, se tiver agido com culpa. Então, a responsabilidade subjetiva, ela é regra do nosso ordenamento jurídico e ela é diferente da responsabilidade objetiva e daqui a pouco a gente vai compreender como ela funciona. Nós também temos a responsabilidade civil contratual. Como o próprio nome diz, advém da relação jurídica entre pessoas e um contrato. Este é um instrumento que irá regular o objeto que está sendo contratado, ou seja, serão estipulados os direitos e deveres das partes em relação ao contrato. Essa modalidade é prevista por meio dos artigos 395 e seguintes do Código Civil de 2002, que é o vigente na nossa sociedade. De acordo com o Carlos Roberto Gonçalves, a responsabilidade civil contratual, uma das partes contratantes não cumpre com o estipulado em contrato, ocasionando assim o dever de indenizar. De acordo com os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a responsabilidade civil dos profissionais liberais corresponde à responsabilidade civil contratual, pois são originárias de obrigações de meio ou resultados. No entanto, em situações que a profissão ou função social também estará submetida às obrigações legais e que, quando descumpridas, as imposições reguladoras de suas funções, a responsabilidade extracontratual será aplicada. Já a responsabilidade extracontratual é aquela que advém da violação de um preceito legal por uma atuação de uma conduta ilícita do indivíduo transgressor que ocasiona para a ocorrência de dano ao outrem. Não existe um contrato pré-estabelecido